Olá, estamos começando o último módulo do nosso curso e nesse módulo nós vamos aprender como escalar os desenhos e como preparar esses desenhos de detalhamento para plotagem. Nessa primeira aula do curso, eu quero ensinar para vocês como trabalhar com as diferentes escalas para a gente poder plotar o desenho. Quando nós fizemos o detalhamento de banheiro, lá no primeiro módulo, nós tínhamos escalas diferentes para o nosso projeto. Então, aqui eu estou com a minha prancha já pronta, mas eu vou começar uma prancha do zero para a gente poder visualizar como que isso funciona. Eu entro aqui em Layout, New Layout. Então, quando eu estiver lá no Model, eu vou passar para esse layout aqui, tá? Vai aparecer uma viewport aqui, a gente vai ver depois como configurar essas viewports. Essa viewport aparece sempre que eu abro um layout novo, tá? Esse layout pode aparecer assim em preto, ou se não aparecer assim, basta clicar com o botão direito do mouse, clicar em Options, e aqui em Colors, a gente escolhe esse preto ou então essa cor aqui. Geralmente ele vem assim, ó, ele vem em branco, tá? Ok, ó. Nós podemos trabalhar assim, mas como assim muitas vezes é difícil de visualizar, então eu prefiro trabalhar com essas cores da área de plotagem em preto, tá? Então, essa é a nossa área de plotagem. É nessa área que nós vamos trabalhar toda a parte que vai para impressão e também as escalas do nosso projeto. Uma coisa que talvez alguns não estejam acostumados a trabalhar é com a viewport. Então, muita gente pode estar acostumada a trabalhar escalando os desenhos aqui no Model, tá? Vocês podem reparar que em nenhum momento eu escalei esses desenhos. Então, quando eu tenho um aqui, eu tenho 1 metro. Se eu tenho 2,60 aqui, se eu tirar aqui no distance DI, essa medida aqui, ó, eu vou ter 2,60, quer ver? Ó, 2,60 é o que está aparecendo aqui. Então, sempre que eu trabalho nos meus desenhos em metro, eu trabalho 1 igual a 1 metro. E sempre vai ser 1 igual a 1 metro. Por isso que até eu fiz essas escalas diferentes aqui, ó. Tamanho diferente de letra, tamanho diferente de fonte. Porque é agora que eu vou dar a escala e que vai ficar diferente isso daqui. Então, entro de novo aqui no meu layout. Clico 2 vezes sobre essa viewport e só assim eu consigo movimentar o meu desenho aqui, tá? Se eu tiver aqui fora, eu não consigo selecionar, eu não consigo movimentar nada. Se eu tiver aqui dentro, eu consigo selecionar esse meu desenho. E é aqui que eu vou dar um fator de escala. O fator de escala é assim, como eu estou trabalhando em metros lá no Model e aqui no layout eu trabalho sempre em milímetros, então eu tenho que fazer um fator de escala para trabalhar com isso. E nós vamos ver agora como é que a gente faz. Como aqui eu estou trabalhando em milímetro, então aqui eu estou trabalhando com uma escala 1000, né? Não com uma escala 1 para 1. Então, eu preciso escalar isso daqui com uma pequena fórmula, tá? Eu entro com o comando zoom, Z, Enter, e aí o meu fator de escala é assim, 1000, porque eu estou trabalhando no Model em milímetros, barra a escala que eu quero, por exemplo, eu quero a escala 1 para 25, então 1000 barra 25 XP. Essa fórmula garante que o meu desenho vai entrar na escala que eu estou pedindo, tá? Pode ver que ele mudou o tamanho. Com o comando PAN aqui, eu consigo visualizar, centralizar isso dentro dessa viewport, tá? E agora esse meu desenho está escalonado corretamente. Se eu quiser uma escala diferente, como é que eu faço? Primeiro, eu tenho que criar uma viewport diferente, se eu não quiser trabalhar com esse mesmo desenho. Mas se eu quiser trabalhar com esse mesmo desenho, ó, eu vou entrar aqui e vou colocar na escala 1 para 10, por exemplo. Zoom, Enter, 1000 barra 10 XP. Ó, ele aumentou o meu desenho, tá? Eu não quero que isso aconteça agora, porque eu quero puxar isso daqui para o lado e criar uma nova viewport aqui para trabalhar na escala 1 para 10. Depois a gente vai ver uma aula de viewports direitinho, mas se eu quiser trabalhar com uma viewport nova, eu posso copiar essa daqui. Seleciono ela, CO de copy,
trago ela aqui para o lado e o meu desenho também é copiado, tá? Tudo que está dentro da viewport é copiado. Então, clico 2 vezes sobre ela. O que eu quero agora? Eu quero pegar esse detalhamento aqui. É aquele detalhamento que eu fiz, que eu coloquei na escala 1:10. O que está acontecendo? Tá fora de escala, então tá com esse texto aqui muito grande. Eu vou colocar na escala certa. Zoom, Enter, 1000/10 XP. Agora ele foi para a escala correta. O que aconteceu aqui? Lembra que eu tinha um texto muito menor em relação a esse texto aqui? Vamos voltar lá no model para ver. Ó, o texto do detalhe 1 é muito menor do que o texto vista 2, né? Se a gente copiar aqui e colocar um do lado do outro, um é muito menor do que o outro. O que aconteceu aqui quando eu coloquei os dois na escala? Vou até movimentar ele aqui para ficar junto. Opa! Aconteceu que os dois estão do mesmo tamanho. Isso indica que a minha escala está correta e que o tamanho dos meus textos no Model também está correto. Sempre que eu tiver uma dúvida, eu posso colocar os textos no Model, trazer os desenhos para as viewports aqui no layout e comparar para ver se esses dois textos em escalas diferentes estão do mesmo tamanho. Se eles estiverem do mesmo tamanho, então o tamanho dos meus textos está correto. Nessa aula nós vimos como escalar os desenhos, qual é a fórmula que a gente utiliza para isso e como conferir se as nossas medidas de letras estão corretas para os nossos desenhos nas escalas que a gente está fazendo. Eu espero vocês para uma próxima aula. Até mais!